Vai sobrar no comando agora para a zaga do Cruzeiro, dominou o Ramires, insistiu, recebeu uma falta, levou vantagem o Léo Fortunato agora para Fernandinho, este é Ramires. Para Fernandinho, tabelinha boa, o Fernandinho, descola, boa jogada para Jonathan, recebeu, entrou na área, pintou o gol, ele bateu forte, é gol! Gol! Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. A maioria absoluta que liga o rádio para ouvir Inconfidência, na transmissão dos jogos do Cruzeiro, a maioria absoluta torce para o Cruzeiro. A maioria que liga o rádio na Inconfidência para ouvir os jogos do Atlético, torce para o Atlético. E se a Rádio Inconfidência viaja para São Paulo para fazer um jogo entre Atlético e Palmeiras, por exemplo, ela não vai por causa do Palmeiras, ela vai por causa do Atlético. Se a Rádio Inconfidência viaja para Porto Alegre para fazer Cruzeiro Internacional ou Cruzeiro e Grêmio, ela vai por causa do Cruzeiro. E, evidentemente, é para esse público que nós estamos falando. Você tem a sua praça, né? Não tem como você fazer uma coisa nacional. A televisão, acho que sim. De repente tem um jogo de rede, como a Globo, que é uma coisa que são milhões e milhões de telespectadores, eu acho que aí tem que dosar. Mesmo assim, a gente sabe que as pessoas acabam entregando, mesmo que sem querer, que está tendendo, né? Tendendo um pouco por mais um lado daqui ou de lá. Eu brinco, eu chamo de o eixo do mal, né? Como a mídia está toda concentrada em São Paulo e Rio, principalmente em São Paulo, eles não sabem o nome dos jogadores dos outros clubes e tem um campeonato nacional de futebol. Hoje, muita gente, quando eu estou na rua ou perto da torcida, conversando, muita gente fala, ô Roberto, eu te ouço desde pequenininho, né? Esse aqui é o meu filho, está te ouvindo também. Nós temos uma audiência muito grande com as pessoas mais velhas, com as pessoas, né, adolescentes e as crianças agora. Durante anos e anos, cobrindo preferencialmente os jogos de um time X, e chega o torcedor do time Y e diz para você, pai, eu gostaria tanto que se transmitisse os jogos do meu time. Tem aquele ouvinte também que acha, por exemplo, fulano de tal, quando transmite jogo do meu time, o meu time não ganha de jeito nenhum. Então muda de narrador. Muita gente, às vezes, até se baseia, ele está vendo o jogo, ele sabe se um jogador está bem ou não no jogo, mas ele se baseia na opinião do comentarista, ou naquilo que o repórter está falando, para fazer a opinião dele, né? É outro Atlético jogando melhor, dominando até esse segundo tempo, né? Bola, acertando mais os passes e marcando melhor. Por isso, a igualdade no jogo. Eu me lembro de um caso de um querido amigo meu, foi dirigente do Cruzeiro, já falecido, que dizia o seguinte, acredito mais no Alberto do que naquilo que eu estou vendo com os meus olhos. O que ele me diz é que é verdade. Esse é um elogio para qualquer locutor esportivo. É extraordinário num jogo de futebol. É impressionante como a informação pode transformar o comportamento da torcida da mesma forma como uma jogada de um atleta no gramado. Às vezes um locutor de rádio fala mal de um jogador, a torcida imediatamente começa a vaiar. Tem muito torcedor que acompanha o jogo ouvindo a rádio. Eu acho que o radinho e o torcedor, eles não desgrudam, é o jogo inteiro juntos. Difícil do rádio deixar de andar ao lado do futebol e do futebol deixar de andar ao lado do rádio. Acho que eles têm tudo a ver e formam um par perfeito. Fundo desse país, ao longo das avenidas, de terra e grama, Brasil só é futebol. Esses 90 minutos de emoção e de alegria. Eu penso o seguinte, você pode ter numa emissora de rádio, numa transmissão, um excelente narrador, um cara que chama a audiência mesmo e tal, uma pessoa que já tem uma credibilidade, que você já tem uma autoridade na narração esportiva. Agora, se a equipe não for de qualidade, a transmissão fica comprometida. Só o narrador não consegue fazer uma transmissão com qualidade e, assim, agradar o ouvinte, que o ouvinte é muito exigente. O comentarista, às vezes, agrega também informação, a jornada, o repórter que vive o dia a dia do clube, né? Esse também agrega muita coisa. O rádio criou, né, durante todos esses anos, até para enfrentar a concorrência, atrações paralelas. O acompanhamento de outros jogos, o torcedor sabe naquele momento o que está acontecendo em outros estádios, a estatística do jogo, a opinião da torcida.
Você está transmitindo, tenho que narrar, passar aquela emoção, a dinâmica, viver o jogo, passar por 20 emoção. 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0. E vem Denilson, cruzou na entrada da área. Aí afortunado na marcha, bola passa e fica fácil para Jonathan, que domina e trabalha a informação, vai Hércules. E o repórter pegar detalhes que a gente lá de cima da cabine não está vendo. Os detalhes do treinador que chamou a atenção, olha, tem que marcar ali, tem que pegar, entendeu? Ou um jogador que ele ouve atrás do gol, ele consegue ouvir que um jogador está reclamando com o outro. Quem é que nunca veio para um estádio de futebol ouvindo um radinho de pilha, acompanhando as notícias de bastidores, escalação, o que acontece na beira do gramado? Eu aqui, ó, eu chego no Mineirão, já estou com o meu radinho aqui, vou acompanhando, porque eles têm muito mais tradição e muito mais equipe. Como eles não precisam de cinegrafista, de estar fazendo imagem, é mais fácil, basta colocar um repórter em cada canto, então a notícia chega mais rápido. Hoje temos, por exemplo, o Brook aqui, que também está nessa linha. Você pergunta a ele qualquer coisa sobre um time lá do interior do Piauí, dificilmente ele te nega a resposta, porque ele sabe. Se ele não souber, ele diz, espera um pouquinho aí, daqui 2 minutos ele volta, consultou lá os alfarrábios dele e vem com a resposta. Esse tipo de, um papagaio simplesmente se limite a fornecer a informação sem que tenha condições de, na hora de alguém pedir um detalhamento, ele dar esse detalhamento, isso não é um verdadeiro plantão. Então eu acho que hoje a equipe se completa com o trabalho do comentarista, do plantão, do narrador, mas acho ainda que a figura central continua sendo o relator, né? O cara que conduz a transmissão. 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho, fica lá fora dinheiro, fica lá fora a cama, fica lá fora a mesa, fica lá fora... Aquele que fala que não tem uma equipe, vai me desculpar, mas é um mentiroso, porque não é como você gostar de futebol sem você ter um time, sem você frequentar um campo de jogo. Tem que ser um profissional, né? Então você tem a sua equipe, beleza, legal, bacana, mas você é um profissional. Então muitas vezes onde tem muitas equipes, onde tem vários rivais, ou onde tem um rival, se você vai trabalhar no jogo daquele time, é como se fosse o jogo da sua equipe quando criança, né? Defendo a ideia de que tem que ser, sim, parcial, porque é um ser humano. Eu acho que o telespectador, o ouvinte, percebe exatamente quando você está brincando, está dando uma de torcedor, que a brincadeira é inerente às coisas do esporte, ou quando você está sendo sério, está querendo passar por cima de sua preferência clubística e dar uma opinião mais embasada na técnica, na realidade da competição. O narrador, ele tem essa capacidade de pegar o lance, de criar, ele não inventa, mas ele passa essa emoção o tempo todo para aquele que está do outro lado com o seu radinho. Os narradores, eles levam um jeito muito especial. Eles são os olhos de quem está ouvindo. Por isso a transmissão radiofônica é tão especial. 44 segundo tempo, se tiver 2 a 1, ainda vou na fé, aquela coisa que eu uso, tentar e tal. Mas alguém que me conhece minhas transmissões, vai saber que está um pouco difícil, né? Agora, se vê uma transmissão, pode ligar 40 minutos que eu estou vibrando muito e tal, acho que vai saber que o Cruzeiro está indo bem. Isso acontece com a maioria dos locutores. A emoção, você tem que vivê-la realmente para passá-la, né? Ela tem que ser autêntica, né? É verdade que em algumas ocasiões, em alguns jogos, você vê que a partida é muito ruim, você aumenta um pouco o ritmo de sua narração acima daquilo que o jogo devia permitir, exigir. Porque tão ruim é a partida. Então, às vezes, a gente enfeita um pouquinho, o que não significa mentir. Ataca o time do Galo para dominar, cabe na extrema direita, lá vai o Gerson. Ergueu para a boca do gol, bola para Pedro, Paulo, cabeceou para o gol, o goleiro Fábio. Tem que passar emoção, mas com credibilidade também, né? Igual você falou, um lance sei lá, ali muito longe do gol, passa, raspa, não, você passou longe, passa longe. Narrar o jogo, como o jogo está acontecendo, quer dizer, a bola está no meio campo, você tem que falar que a bola está no meio campo, na ponta direita, né? Ou aproximando-se da grande área. Não existe jogo ruim, você faz o jogo, o narrador acho que ele tem que primar em saber fazer um jogo, levar um jogo, ter o jogo nas suas mãos, né? O narrador acha que dando uma velocidade maior, ele cria até um passe que às vezes não existe, né? Que ele com isso ele atrai mais o ouvinte. O que acontece é o seguinte, ele faz isso e às vezes perde o gol, que é o momento principal. Eu acompanhava a bola, né? Estava ali, na hora, chutou, entrou, eu gritava gol. O primeiro homem, vai penetrando, atenção, já dentro da grande área, pode cruzar, lançou, passou para todo mundo, entrou da linha, gol!